A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o martírio do Senhor Jesus. O martírio de Jesus abrange os eventos finais da sua vida, marcados por traição, julgamento sumário, tortura física e emocional, e execução por crucificação. Este período crucial que culminou no sacrifício redentor e é detalhadamente narrado nos evangelhos, tá? O martírio do Senhor Jesus é o agente supremo, por meio de qual Deus, Trindade, trazendo para junto de si, convidando-nos a contemplar a dor em Deus e Deus na dor a partir da cruz redentora do Filho amado. Então veja bem, ali Deus determinou para Jesus, porque ele ia ser o nosso Redentor. Ele que, através do seu sacrifício de cruz, nós pudemos ser salvos, Então, essa foi aquilo que Jesus passou por nós. E mesmo Deus também deve ter sentido uma dor também de ter visto o seu filho ser feito daquele jeito, ser julgado, já bateram nele, espancaram, chicotearam, cuspiram, fizeram tudo que era desumano para que Jesus, e depois ainda crucificaram ele. Mas hoje nós vamos falar da primeira parte, que é a traição. A traição é algo que é muito difícil para o ser humano, Difícil suportar uma pessoa que você era seu amigo, ele te traiu, ou seu parente, ou até seu irmão, ou até na empresa, os empregados que estavam na empresa ali, então é difícil, no círculo seu, escolar, na escola também, no dia a dia, Imagina como é difícil para o ser humano suportar, a traição de uma pessoa que era bem próxima de você. Mas Jesus teve esse problema também, Foi o primeiro martírio de Jesus, foi isso, foi a traição. Lá em Mateus 26, 14, 16, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, no 15, e disse, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Eles pesaram 30 moedas de prata, no 16, e desde então buscavam oportunidade para entregar. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, No escravo, 30 moedas correspondia a 120 denários, Um denário era um dia de salário médio de um trabalhador rural. Então, ele precisava de 120 dias ou 3 meses do salário, para pagar um escravo naquela época, Então, você vê que era muito difícil, para as pessoas fazerem, porque era um bom dinheiro, Era um bom dinheiro, era 30 meses, era 4 meses, de um trabalhador. Mateus revela claramente o motivo de Judas ser ganancioso. Jesus foi traído por alguém que fazia parte de seu círculo íntimo. Judas certamente era considerado íntegro, ou a função de tesoureiro nunca teria sido dada a ele. Mas veja bem, Jesus já sabia de tudo. Então, essas 30 moedas eram o preço do escravo. Lá em Zacarias, ele diz assim, Zacarias 11, 12. E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não deixai-o, pesam o seu salário 30 moedas de prata. Então, ali era já o salário do empregado. João diz no Evangelho, que Judas era ladrão. Lá, quando ele estava em Maria Betânia, quando ungiu os pés de Jesus, lá em João 12, 4, diz assim, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, que havia de traí-lo, disse, no 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? No 6, 12, 6, ora,
Ele disse isso não porque cuidava que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Então Judas metia a mão no dinheiro, né, das ofertas que era dado para Jesus. Jesus sabia? Sabia, mas tudo isso tinha que, né, ser previsto, porque foi dito nas Escrituras. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente em sobre isso daí. 30 dinheiros, né, ou o denário, 300 dinheiro, ou 300 denários, né, que era o dia braçal. Então seria 300 dias, que era quase um mês, né? Quase um ano de trabalho, né? Era 300 dias para que valia aquele unguento, né? A pessoa precisava trabalhar quase um ano para ter o dinheiro para poder comprar esse unguento. Então não era qualquer um que podia ter, era como se fosse, né, hoje uma poupança, né? Aquele unguento parecia como se fosse uma poupança nos dias difíceis, que podia ser vendido para poder ter dinheiro para comer, né? Ou outras coisas, né? Jesus, quando lavava os pés dos discípulos, diz que um de vós iria trair. João 13:18, sim. Não falo de todos vós, ele não fala de todo mundo. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come do meu pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então isso foi dado lá no livro de Salmos, né? Davi, que tinha o sacerdote real, né, que é o Aitofel, esse o traiu também, ele quis matar Davi, né? Diz aqui no Salmos 41:9, até meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Amigo íntimo era o seu sacerdote Aitofel, membro do gabinete ministerial de Davi. Então você vê, era um amigo íntimo. Então, até um amigo, que a gente às vezes acha que é nosso amigo, ele pode nos trair, né? Pode ficar com inveja da situação que nós estamos, né? Do bem-estar que nós temos, então, né? Das coisas que nós temos, né? Da nossa renda, né? Da família. Então ele pode até trair, como aqui ele traiu, né? Aitofel traiu a Davi, tentou matar ele, né? Mas veja que tem uma similaridade entre os dois, né? Aitofel e Judas, que além de comer o pão, né? Aqui Judas estava comendo pão na Páscoa, né? Com Cristo, os dois traíram Jesus, ambos, Aitofel e Judas, enforcaram-se depois de seus atos de traição. Então veja bem, mesmo os dois se enforcaram. Então você vê que era, né, a profecia que foi dada a Davi lá no Salmos 41, era o que iria acontecer, né, com Jesus Cristo. Jesus anunciou que um de seus discípulos iria traí-lo. Mateus 26:21. Enquanto eles comiam, disse-lhe, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. No João 13:21. Tendo dito Jesus isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. João 12:25. Pedro falando assim. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Aí Jesus no 26 assim, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. No 27, e após do bocado entrou Satanás nele, disse, pois Jesus, o que fazes, fazei-o, né, depressa. Então Jesus falou, vai lá fazer o que você tem que fazer. Jesus já sabia, porque ele disse aos seus discípulos que um ia trair aquele que ele desse um bocado molhado, né? Então veja bem que Jesus sabia disso, mas ele tinha que cumprir as Escrituras. Jesus veio para cumprir tudo que estava escrito no Velho Testamento. Ele não veio abolir nada. Não veio abolir nem os profetas e nem a lei, mas ele veio cumprir. Então veja bem que Jesus, ele fez à risca, né, tudo aquilo que Deus já tinha dito
já para os profetas no passado, né? No início, Satanás manipulou ele, né, Judas, mas nesse ponto ele entrou nele. Os atos de Judas foram o resultado do desejo mais profundo de seu coração. Quer dizer, ele queria, era ganancioso, ele queria dinheiro, né? Queria dinheiro. E ele traiu Jesus, porque isso foi já previsto, né? Desde 1000 anos antes de Jesus lá com Davi, quando escreveu os Salmos 41. Os discípulos não entenderam isso porque Judas tinha a bolsa e com as ofertas eles acharam que ele iria buscar alguma coisa. Depois você lê lá em João 12, do 28 e 29. Então eles acharam que, eles não entenderam, eles acharam que ele ia buscar alguma coisa, né? Que Jesus tinha mandado ele buscar algo, né? Jesus já sabia do seu destino e aceitou esse ato de traição por Judas, pois seu destino o Pai já havia traçado, né, para ele. E apenas que ele, através da sua morte de cruz, salvaria a humanidade, dando a redenção, né, para o ser humano através da sua crucificação. Então Jesus já sabia disso, porque ele veio para isso. Ele veio para resgatar nós do poderio de Satanás, né? Dando que a redenção para nós. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser salvos. E nós, estamos fazendo alguma coisa? Será que alguém já nos traiu? Será que isso aconteceu conosco também? Será que nós ficamos abatidos? Jesus não se abateu. Ele ficou ali triste, com certeza, né? Mas ele não se abateu porque ele já sabia. E nós, né, através dele, da redenção do Senhor Jesus, nós recebemos a salvação. Mas quando a gente é traído e a gente não perdoa o pecado, nós não vamos também para a glória. Porque nós temos que perdoar aqueles que nos fazem mal, né? Que perdoar aqueles que não fazem nada, não tem nada que perdoar, né? Mas fazer aqueles a perdoar nosso inimigo, né? Então, você vê que a Bíblia, ela é um caminho, né, para a salvação. Então você tem que ler a palavra de Deus, tem que entender, porque através do que Deus já determinou, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é tudo para a glória de Deus, para que nós pudéssemos ir para a redenção, né, e para a glória do Pai, junto com Jesus e o Espírito Santo e Deus lá na Jerusalém Celestial. Amém? Então essa era a traição. Agora a segunda parte, nós vamos falar depois, que vai ser o beijo da traição, né? Aquele beijo que Judas deu traindo. Mas isso é um outro assunto que nós vamos fazer na outra semana. Amém? São vários assuntos que nós vamos falar, né? Tudo o que aconteceu com Jesus, então o que ele passou, né? Nós vamos comentar e ver que nós também já passamos por alguma situação dessa, mas nós não devemos desesperar, porque Jesus é a nossa rocha, Ele é que está na nossa vida, Ele que deixou hoje o Espírito Santo para que nós não fôssemos órfãos, que está aqui conosco todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, espero que vocês não tivessem gostado, deixe o seu likezinho aí, compartilhe com seus amigos e não deixe de ver o vídeo, porque você vai entender o significado, né, do que é a traição. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.